Olá, hoje nós vamos tratar de uma estratégia perfeita para não pagar dívidas que você não deveria no seu cartão. É algo fenomenal, trazido no livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, de Benzuel. Esse livro, além de ser um livro muito importante a leitura dele, ele é um livro muito prazeroso. Ao contrário, por exemplo, do Antifrágil, né, do Nassim Taleb, que nós trouxemos em outro vídeo, aconselho muito a assistir Carteira Antifrágil. O livro é fenomenal. A leitura não é maravilhosa, mas a ideia do livro é muito boa. E aí ficou muito mais fácil porque nós resumimos a ideia principal em um vídeo. Então vale muito a pena vocês assistirem, tá? E assim como o Antifrágil é muito importante, essa dica aqui, para quem tem dívidas que não conseguem pagar, ou entender a estratégia, mesmo que não tenham as dívidas, entender essa estratégia é muito importante para você adquirir um hábito muito positivo nas negociações com os bancos. Então esse livro ele é muito gostoso, prazeroso de ler, você começa a ler, não dá vontade de parar, então aconselho demais ler. Mas antes disso, vamos gravar aqui esse vídeo e aí trazer o principal, a essência do livro para vocês. Então deixo a recomendação do vídeo Antifrágil, Carteira Antifrágil, para vocês assistirem, mas primeiro assistam esse aqui e depois vocês assistam o outro, tenho certeza que vai contribuir demais para o conhecimento de vocês. Se vocês seguirem essa estratégia, vocês não vão pagar mais nem juros e nem multas absurdas e abusivas que a gente vê sendo cobrado pelas instituições bancárias. A gente vai pagar somente a dívida, mas aqueles absurdos que a gente vê cobrar, a gente não vai pagar depois de entender e aplicar essa estratégia. Então assim, você vai mudar as regras do jogo. Em vez de submeter as regras do banco, o banco vai ter que aceitar suas regras para jogar. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha com os amigos. Esse conhecimento é muito importante. Então, para aquela pessoa que você acredita que vai utilizar de forma proveitosa esse conteúdo, compartilhe o vídeo, não deixe de compartilhar, tá? Mas antes, dê uma parada aí e já se inscreva no canal. Olá, meu nome é Marcos Almeida, vocês estão aqui no canal Evolução de Valor. E o assunto de hoje é não pagar as dívidas do cartão. É um assunto assim peculiar na rotina da nossa sociedade. Agora, não estamos falando aqui de pagar poucos juros ou de parcelar, estamos falando de não pagar nada. Não pagar nada. E vocês vão entender a estratégia e vamos trabalhar para aplicá-la corretamente. Estamos falando aqui de não pagar a dívida que você fez. Você fez a dívida. Você tem que assumir esse compromisso, honrar a sua palavra e pagar a dívida. Nós estamos falando dos juros e multas, que esses sim são absurdos comparado à dívida que você teve, tá? Muitas vezes se tornam impagáveis, valores astronômicos, estratosféricos. Então a ideia é pagar realmente aquilo que você gastou, que você usou do cartão, e não os absurdos que enriquecem as instituições financeiras. A gente vai entender aqui a gravidade. Os números vão mostrar essa gravidade, tá? E muitas vezes adotar essa estratégia para algumas pessoas significa a sobrevivência social, por incrível que pareça. Então a gente vai entender aqui agora, nesse primeiro momento, quanto ganhamos quando a gente empresta dinheiro para o banco. Sim, emprestamos dinheiro para o banco em alguns momentos, e quanto os bancos ganham quando eles nos emprestam dinheiro. Quando fazemos aplicações em investimentos, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs de bancos ou empresas, na realidade o que está acontecendo, a gente está emprestando dinheiro para essas instituições. Eles captam esses valores no mercado para emprestar a juros muito mais altos a outras pessoas. Essa diferença do que eles pegam para o que eles emprestam é chamada de spread bancário. Então, há uma diferença absurda entre esses percentuais de valores que são emprestados quando o banco está numa posição ou em outra. Então, em média, as melhores rentabilidades que temos ao emprestar dinheiro para essas instituições são rentabilidades próximas ao valor da taxa Selic. Hoje a taxa Selic aproximado 11,25, ou melhor, está 11,25. E os empréstimos ou investimentos que a gente faz nesses títulos bancários ou de outras empresas, eles giram em torno desse valor, são os melhores percentuais. Alguns bem mais altos são títulos muito mais arriscados ou de empresas não tão confiáveis. Então, trabalhando com a média, nós temos uma rentabilidade hoje de 11,25%. Claro que a depender do título e do tempo que a gente deixa investido, esse valor pode variar.
mas em regra é esse valor de 11,25%. Então a gente já sabe quanto a gente ganha quando empresta dinheiro para o banco. Hoje seria 11,25%. Agora vamos ver quanto os bancos ganham quando nos emprestam dinheiro. Hoje a rentabilidade, os valores do crédito rotativo, os valores, os percentuais de cobertura do cartão de crédito estão muito melhores do que estavam até 2023. Uma legislação que mudou essa regra do jogo, os bancos não tinham limite para cobrar, eles cobravam entre 300% e 400% ao ano. Ou seja, a gente ganha 11,25%, tá, por cento ao ano, e os bancos ganhavam 300% a 400% ao ano. Dá para mensurar a diferença, né? Só que foi colocado um limite em 2023, então a partir desse ano agora, o limite é de 100%, já é um absurdo, mas é um limite de 100%, pelo menos tem limite. Então a gente empresta, recebe 11,25%, os bancos emprestam e podem ganhar até 100%. Vão cobrar menos que 100%? Não vão. Ou seja, como tem esse limite hoje, praticamente todos vão colocar esse limite. A gente vê aqui a matéria, ó, crédito, cartão de crédito rotativo, juros cobrados não podem ultrapassar o valor original da dívida a partir de janeiro, diz Haddad. Então, olhando para um cálculo simples, se você empresta R$1.000 para o banco, após um ano você terá R$1.110 aproximadamente. Agora, se o banco empresta para você R$1.000, após um ano ele terá R$2.000. Ou seja, seu ganho é de R$110 e o ganho do banco R$1.000. A diferença é absurda, mas é o que temos no país. Estabelecidos esses parâmetros de valores, vamos traçar aqui algumas considerações. O propósito desse vídeo é não estimular para que a gente faça dívida e não consiga pagar. O propósito aqui é já tratar aquelas pessoas que estão com uma deficiência na educação financeira. Então o problema já aconteceu e aqui a gente está trazendo uma solução. Não é para estimular uma conduta dolosa nesse sentido, porque por si só, o fato de adquirir a dívida com a intenção de não pagar já é ilícito. Então aqui a gente está falando daquele que adquiriu a dívida de boa fé com a intenção de pagar a dívida. Então o propósito aqui é preparar você para jogar o jogo. Se você entrou no rotativo do cartão, isso demonstra uma má gestão do patrimônio e uma deficiência na educação financeira. Então esses pontos vão precisar ser corrigidos. Não vai ser aqui nesse vídeo que a gente vai corrigir isso. Podem até deixar nos comentários aí se gostaria de um vídeo que tratasse desse assunto, mas o objetivo aqui não é tratar da gestão do patrimônio e educação financeira. Mas isso é uma deficiência, que para quem entrou no crédito rotativo do cartão, já está pecando nesses pontos. Então a estratégia trazida pelo Ben no livro dele é a estratégia do tudo ou nada. É aquela pessoa que já está no cenário caótico, ela já está numa situação complicada. Então, essa estratégia é matadora para ser usada uma única vez. Não é para adquirir o hábito de entrar na dívida pela falta de uma educação financeira adequada e aí sim utilizar a estratégia. Não é o propósito. Então, pensando numa vida em sociedade que nós devemos honrar o nosso compromisso e o nosso nome, devemos gastar aquilo que realmente podemos pagar. Então, se a gente decide comprar alguma coisa fora do nosso orçamento, a gente ou tem que reduzir nossos custos ou aumentar nossos ganhos, mas não comprar aquilo que o nosso orçamento ainda não permite. Então, primeiro ponto da estratégia, tudo ou nada, como foi falado. Ou seja, ou você paga a dívida toda ou você não paga nada. Não há flexibilização. Ou paga tudo ou não paga nada. Ah, mas eu queria parcelar, eu queria tentar, Marcos, dar um jeito de negociar. Não existe, na estratégia não existe espaço. Ou paga tudo ou não paga nada. Então, a gente vai avançar para entender como isso vai ser feito. Mas já de cara, coloca isso na cabeça. Ou paga tudo ou não paga nada. Não existe a flexibilização da estratégia nesse ponto. Não adianta flexibilizar. Os juros cobrados pelos bancos são muito altos para manter você numa roda giratória que você não consegue se livrar. Então, negociar ou tentar pagar parte disso, os juros, você não vai conseguir sair desse problema. Então, a estratégia ela é matadora, mas ela tem que ser usada da forma correta. Por quê? Não adianta você tentar pagar a dívida parcelada, não adianta tentar negociar, porque as regras do jogo foram criadas pelas instituições financeiras. As regras do jogo são deles. E eles não criaram uma regra para você ganhar. Você não vai ganhar nessa regra. Então você tem que saber jogar o jogo, mas sem utilizar as regras deles, porque com as regras deles vocês não vão ganhar. Então a única forma de você sair dessa corrida dos ratos, aonde você ganha, consome o que você ganha,
ganha, consome o que você ganha, e você fica o tempo todo preso nisso, é você não jogar as regras deles. Eles criaram essas regras para eles ganharem, então você não pode jogar essas regras, né? Você tem que trabalhar com outras regras para que você consiga sair vencedor desse cenário. Então não fique com a consciência pesada. Essa ideia de moral, de nome é muito importante, mas não por acaso eles estimulam que você pense nisso o tempo todo, porque nessa fantasia você não consegue abandonar as regras deles. Então pense você que essas regras não são justas. Não são. A gente viu um pouco atrás. É 11,25 que você ganha quando empresta para o banco e 100% que o banco ganha quando empresta para você. Você acha isso justo? Não é, mas são a regra que eles impuseram. E você entrou nesse jogo. Agora você não pode jogar as regras deles. Então, não fique com a consciência pesada no sentido de ser justo ou não ser injusto. Volto aqui e faço um parêntese para lembrar. O objetivo não é estimular que ninguém pague suas dívidas e que ninguém faça dívidas para não pagar. O objetivo é mostrar que existem regras em um jogo que elas não foram feitas para você. Então não jogue elas se você quer sair vencedor disso. Então não tente parcelar a dívida. Não refaça um financiamento para ter parcelas um pouco menores. Você tem uma parcela lá de R$1.000, em 12 meses você não está conseguindo pagar, você vai lá e negocia para 36.800, você vai pagar algumas e depois não vai conseguir pagar. A tua sensação é que o banco te ajudou, mas não é isso. E depois você não vai conseguir pagar, você vai causar dois problemas, porque você vai quebrar, não vai pagar, vai assumir uma dívida maior e você de quebra tem uma outra burrice nesse cenário, você cria uma novação. O que é novação? Novação é quando você faz uma dívida com o banco para substituir outra. O que esse cenário traz? Por exemplo, se a gente pensar na prescrição, que a gente pensou aqui, mas tem aquela mentalidade de que o crédito caduca em 5 anos, o meu nome vai sair do SPC e Serasa. Quando você refinancia essa dívida, esse prazo começa a correr novamente. A própria prescrição da dívida para o banco te cobrar, ele começa a correr novamente. Então, quando você faz esse refinanciamento, você faz a novação da dívida, ou seja, a dívida começa do zero, com um novo prazo, com valores um pouco menores inicialmente, mas em vez de você dever 10 mil, você vai dever 30. E vai ter uma parcela um pouco menor. Então, para não pagar daqui a alguns 4, 5 meses, já não pague agora. Marcos, mas eles vão sujar meu nome. Na realidade, não vão sujar teu nome. Eles vão colocar teu nome no cadastro de proteção ao crédito. Eles vão te proteger de você mesmo. Você não está conseguindo pagar suas dívidas, então o banco vai te colocar lá. A ideia é te estimular com a questão da honra, da moral e do nome, para que você se sinta sensibilizado. É um instrumento de coação social para você pagar aquela dívida no cenário que eles desejam. Se você não pagar, teu nome vai ficar lá com uma restrição de crédito. É bom que tenha mesmo, porque se você não está conseguindo pagar a dívida, você vai ter uma restrição, vai diminuir seu crédito, você vai gastar menos e vai conseguir se corrigir e consertar aquele cenário que se apresenta. E no mais, esse cenário vai durar 5 anos. Talvez até um tempo, na pior das hipóteses, né? Se você não pagar nada e não conseguir pagar, esse cenário de restrição de crédito vai durar 5 anos. É claro que a dívida existe, né? Se você pagar, o banco pode receber e tu não pode pedir de volta, mas prescreve o direito do banco cobrar. E aí, prescrevendo o direito de cobrar, eles são obrigados a retirar teu nome do cadastro de restrição ao crédito. Então, na pior das hipóteses, o nome sai em 5 anos, mas o objetivo não é nem esse. Porque se você adotar a estratégia, a gente vai passar para o próximo passo, você vai perceber que você vai pagar isso muito antes. E aí, pagando muito antes, esse nome naturalmente vai sair também do cadastro. Segundo ponto da estratégia, guarde o dinheiro que você não está pagando. Você não vai pagar nada e vai começar a guardar esse dinheiro, vai botar esse dinheiro para render, vai ter rendimentos com aquele dinheiro, porque você não pagando, banco na realidade, ele não negocia com quem paga as dívidas em dia, ele só negocia com quem não paga. Então, se você está pagando e vai lá para negociar, para reduzir valor, ele não negocia. O que você consegue é fazer um refinanciamento para o banco ganhar mais, mas renegociar a dívida você não consegue. Então o banco só vai renegociar essa dívida, só vai apresentar propostas que sejam vantajosas para você se você parar de pagar. Então, parando de pagar, você vai perceber o benefício que você vai ter. Então não se esqueça, o banco quer te manter preso às dívidas. Ele gosta de bons devedores, aqueles devedores que vão pagando e vão refinanciando
e eternamente aquela dívida é paga dezenas de vezes para o banco. Mas, Marcos, eles vão ficar me ligando, vão ficar me infernizando, vão mandar e-mails, vão mandar mensagem, WhatsApp, telegrama. Não interessa. Lembre da primeira etapa, da estratégia. Não pague nada. Nem se eles apresentarem uma proposta mais ou menos. Não pague nada. Tem juros e multa? Não pague nada. Esse valor tem que cair absurdamente para você pagar. Então, deixa eles ligarem. Isso faz parte do psicológico. Você vai ter que trabalhar isso. Alguma coisa tu vai ter que perder nesse cenário, né? Vai ter que se educar para psicologicamente suportar isso. E eles vão ficar infernizando durante alguns meses, 5 meses, 6 meses, eles vão ficar infernizando. E você tem que trabalhar isso. Continue guardando o dinheiro, passo a passo, investindo esse dinheiro para render juros, que lá à frente você vai ver o resultado. Então, passado esse sofrimento emocional, o banco vai ficar te cobrando, te perturbando, você vai ter guardado dinheiro, aí você vai juntar um montante, tipo assim, você pega ali a dívida de R$1.000, por exemplo, e guarda todo mês R$100 pelo menos, se puder guardar mais, tá? Em um ano você vai ter o valor total da dívida. E o banco vai vir com uma proposta que vocês vão perceber, essa proposta é quase sem juros e multa, dependendo da negociação. Porque o banco ele já está se sentindo perdido, ele já sentiu que perdeu aquele valor. Então, se depois de um ano, um devedor que não pagava nada, ele tem uma dívida de R$1.000, ele apresenta para o banco uma proposta de dar R$1.000, o banco está super feliz de recuperar aquele crédito. Né? Então, você já está entrando na provisão de devedores que não vão pagar. Então, aquele dinheiro para o banco, na realidade, já estava perdido. Então, junte, por exemplo, se ideal até mais do que 100. E vá juntando e investindo. Não pode mexer e tem que se comprometer com isso. A estratégia demanda isso. Então, você vai guardando, guardando, guardando. Depois de um ano, você já tem mais do que aquele valor. O banco já está desesperado para receber, recuperar alguma coisa do que ele financiou no rotativo. Então você vai pagar tranquilamente essa dívida. Então, durante essa etapa, o que é importante? Você se educar financeiramente, aprender, buscar conhecimento, tá? Uma dica já importante, se inscreva no canal, você vai receber os conhecimentos de educação financeira aqui, economia, macroeconomia, então se inscreva no canal, mas busque o conhecimento, educação financeira, gestão do seu patrimônio. Educação financeira e gestão de patrimônio independe de ter muito ou pouco dinheiro, tá? Acreditem no mito de que depende de ter muito dinheiro para a gente poder gerir patrimônio ou me educar financeiramente. Não é. A gente percebe no caso desse, do cartão de crédito, que é uma falha na educação financeira. Então aproveite esse período para você se educar. Então já por conta disso, se inscreva no canal e se gostou do vídeo, deixe um like aí, tá? Compartilhe com as pessoas que você gosta. É importante que outras pessoas recebam esse conhecimento e também fale nos comentários o que vocês já fizeram e funcionou, se vocês acham que pode acrescentar na estratégia do bem, né? Então deixe aí nos comentários. Muito obrigado por terem ficado até aqui e não deixem de assistir os próximos vídeos que vão ficar aí para vocês. Muito obrigado.